Queridos, abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos, 4, mas eu quero foco em um só. Capítulo 3 de João, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor já fez hoje. O culto de manhã foi muito bom, mas o Senhor tem algo novo para esse momento, Pai. Por isso, Deus, nós abrimos nosso coração para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale conosco, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Queridos, esse texto de João 3 é o texto que fala do novo nascimento. Um homem muito religioso, um sacerdote, chamado Nicodemos, procura Jesus na calada da noite, meio escondido, e ele pergunta para Jesus, como que eu recebo o reino de Deus? Como que faz para receber o reino de Deus? Então Jesus responde para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Pergunta para o seu irmão, você já nasceu de novo? Nicodemos respondeu: como assim? Pode eu, um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer novamente? Então Jesus dá a resposta que nós lemos. Em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino dos homens, no reino terreno, matéria, terra, você precisa nascer do ventre de uma mulher. Mas para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer do Espírito de Deus. E toda vez que fala Espírito, presta atenção na sua Bíblia, fala com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo de Deus. Nicodemos, você precisa ter uma experiência com o Espírito. Você precisa receber, você precisa ter uma vida espiritual através do Espírito de Deus, para que você possa receber o reino de Deus. Quantos querem o reino de Deus na sua vida? Põe a mão no coração e fala: eu quero, Senhor. Eu quero a plenitude do reino de Deus na minha vida. Amém. O que é nascido da carne, diz Jesus, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, com letra minúscula agora. Lê para você ver, tem 2 Espíritos. O que é nascido do Espírito, letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula. Como que o meu espírito nasce de novo? Como que eu entro no reino de Deus? Não é matéria, é um reino espiritual, que se vive espiritualmente. Terá consequências na matéria. Tem gente que fica até mais bonito depois que converte. Fala, mas não é nenhuma coisa sobrenatural, né? É que o olho manifesta uma alma limpa, graciosa. O sorriso, a Bíblia fala que o sorriso formoseia o rosto, né? Mas cabelo não nasce, né? Irmão, o que é carne, o que é corpo, o que é matéria. Mas a nossa experiência com Deus
está no campo do Espírito. É nessa relação entre espírito humano com o Espírito Santo de Deus que você experimenta o poder do reino de Deus na sua vida. Mas o que eu quero realmente falar é o que vem no versículo 8. Porque agora, Jesus fala uma coisa fantástica aqui. Eu vou ler a última frase do versículo primeiro. Ele dá uma afirmação. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, quem teve essa experiência com o Espírito de Deus, quem teve essa experiência de entrar no reino de Deus, porque nasceu de novo espiritualmente, essa pessoa terá 4 características que esse versículo nos dá. Que são 4 características do Espírito Santo de Deus sobre o espírito humano. Nós, o espírito do Francisco, debaixo do poder, da influência do Espírito Santo de Deus. Mas só que não é só para mim, não é só para bispo, não é só para o pastor, para o diácono, para o obreiro. Não, é para todo aquele que é nascido do Espírito. Então eu vou perguntar de novo: quantos são nascidos do Espírito? Então agora eu quero ver se é mesmo. Por quê? São 4 características que esse versículo nos traz. E eu queria que você enxergasse o agir do Espírito Santo e enxergasse em você, na sua vida, se isso tem acontecido. Porque se isso tem acontecido, é porque o Espírito Santo tem sido o soberano, o Senhor, que tem te guiado, que tem te influenciado, que tem te liderado sobre a terra. Se falta, você deve rever esse relacionamento. Você deve prestar atenção se você não está apenas se enganando com uma vida religiosa, litúrgica, que pode te levar, irmão, desculpa a sinceridade, ao inferno, ou se realmente você nasceu de novo e tem vida espiritual dentro de você. Vamos lá. Jesus disse assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Primeira característica: o vento sopra onde quer. Bispo, não estou entendendo nada. Não entendo nada de, como é que chama a moça do tempo lá, do clima-tempo, ventos e meteorologia, obrigado. Jesus está falando de meteorologia aqui? Não, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito sopra onde ele quer. Sabe qual é a primeira característica? O Espírito Santo é livre. Ele é livre. Ele é como o vento. O que segura o vento? O que tem poder de reter o vento? O que retém a brisa suave? O que retém o vento impetuoso? Para quem veio da roça igual eu, que já teve experiência de dormir em muita casa sem forro ou com forrinho de madeira, irmão, não tem um que segura o vento. Aqui ventinho frio, você põe pano debaixo da porta, né? Ele entra pela telha, ele entra. Uma casa fechada, só para as irmãs entenderem. Machista agora, né? Mas vocês vão entender por quê. Uma casa fechada, lá entra poeira ou não entra poeira? Mas lacradinho, tudo entra poeira. Quem que leva a poeira lá dentro? O vento. Mas eu nem vi o vento. Eu nem senti ele soprando forte. Muitas vezes a gente não sente. Mas ele está ali. Ventos
arrancam telhados. Ninguém segura o vento. Ele é livre. Ele é livre. Ter o Espírito Santo é ser livre. Bispo, não estou entendendo. Livre do quê? Livre de tudo. Para a liberdade foi que Cristo vos... Quem anda no Espírito não vai ficar preso. Vamos meditar mais. O que me prende? Sentimentos me prendem. Sofismas, pensamentos que parecem verdade, mas que são mentira, me prendem. Cultura me prende. Tradição me prende. Modelo familiar me prende. Mas quando você tem uma experiência com o Espírito, todas essas masmorras emocionais, espirituais, todas essas prisões vão cair por terra, porque o Espírito sopra onde Ele quer. Querido, você é livre para viver a vontade de Deus para a sua vida. Você é livre para viver o plano e o projeto que o Senhor tem preparado para você. Ah, o senhor não sabe de onde que eu vim, o senhor não sabe o que eu já sofri na minha vida. Irmão, se você quiser me contar, até te ouço por amor a você. Mas não é isso que vai determinar a sua vida, porque o Espírito é vento que sopra onde quer. Ele é livre para te levar aonde Deus quer te levar. Não importa o começo, importa o fim. Não é isso que diz a palavra? Melhor é o fim do que o início. Não importa o início, importa que o Espírito entre. E se o Espírito entrar, ele vai te dar liberdade para te conduzir. Vou te dar um exemplo bíblico aqui, de um personagem bíblico muito interessante. Um exemplo que eu tenho, olha, depois se eu errar aqui, você me fala, bispo, eu já tinha enxergado isso. Muito interessante esse exemplo. Deixa marcado, João, abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6. É a vida de um diácono da igreja primitiva. A vida de um diácono chamado Filipe. No capítulo 6, versículo 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e estavam elegendo os diáconos da igreja, e elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Presta atenção nesse homem, Filipe, um homem de Deus, um homem que buscava a Deus, que servia a igreja, e que foi aqui ungido. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos, receberam a autoridade, receberam a unção do diaconato. E continua o texto: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmão, Jerusalém estava pegando fogo, Jerusalém estava debaixo de um avivamento, o Espírito Santo tinha sido derramado há pouquíssimo tempo atrás. Aquela primeira pregação de Pedro, 3.000, depois 5.000 convertidos. A igreja estava saindo gente para a escotilha, para a janela, de tanta gente se convertendo. Os sacerdotes judeus estavam se convertendo, e aquilo foi um mover tremendo na cidade, que causou o quê? Uma perseguição. Se você continuar lendo, vai falar aí de Estevão perante o Sinédrio, só os títulos que eu estou lendo. Capítulo 7, a defesa de Estevão, depois Estevão vai ser apedrejado, a morte de Estevão, e Paulo consentia com a sua morte. Capítulo 8, debaixo dessa perseguição, a igreja se dispersou, e Filipe, capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Debaixo de uma circunstância, perseguição da igreja, Filipe vaza, só que ele vaza como missionário. Ele não foge do evangelho, ele foge da morte, ele foge da perseguição, da prisão, mas ele vai com tudo, levando a palavra de Deus. E ele está tão ungido, que ele chega em Samaria, e ele gera um avivamento, demônio sendo expulso, paralítico andando, as multidões se convertendo, o povo com o coração aberto, recebendo as palavras de Filipe. Querido, imagina o mover que estava naquele lugar, imagina a emoção que Filipe estava vivendo. Meu Deus, eu vim fugido para cá, e Deus está me usando dessa forma tremenda neste lugar. Pensa a cabeça desse rapaz, desse homem. De repente, no meio desse avivamento, no meio desse mover sobrenatural de Deus, versículo 26, 8:26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Bispo, eu não entendi nada do que você está falando até agora. Você está falando de liberdade. Irmão, vem cá, pensa comigo. Vamos ser racional agora. Vamos ser inteligente. Vamos analisar as coisas de forma inteligente. Você chega numa cidade e num tempo absurdamente rápido, você gera um avivamento naquele lugar. A cada dia chega mais pessoas, e Deus está te usando, e Deus está operando milagres através de você, e cada culto que você faz, sei lá quantas pessoas se convertendo, e a glória de Deus enchendo aquele lugar. De repente você recebe uma mensagem do Espírito Santo: sai daqui, larga tudo que está acontecendo aqui, e vai lá para a estrada deserta, onde não tem ninguém. Pergunto, você iria? Sua razão deixaria você ir? Quantos argumentos você levantaria diante de Deus? Deus, o senhor está maluco, Deus? Deus, olha que tamanho de igreja que o Senhor colocou nesse lugar. Deus, olha a fila de oração dos endemoniados. Olha o tamanho da fila de oração dos paralíticos. Aqui é só gripe, aqui é só lepra. Senhor, o mover está aqui, Senhor. Filipe, vai lá para a estrada de Gaza. Onde não tem ninguém. Onde está? Deserto. Querido, liberdade é você conseguir vencer todos os padrões e argumentos de pensamento para obedecer à voz de Deus no seu coração. Isso é liberdade. Hoje nós vemos tanta tristeza no reino de Deus. Quantas pessoas dizem não ao chamado, dizem não à voz do Espírito, por quê? Não, como é que eu largo isso daqui? Como é que eu largo tudo isso que eu construí? Como é que eu deixo esse patrimônio? Como é que eu deixo essa estrutura? Como é que eu deixo? Não. Filipe estava no centro da glória de Deus, e a hora que ele ouviu a voz do Senhor, última palavra, ele se levantou e foi. Pergunta para o seu irmão, você iria? Você iria? Vamos fazer o teste. Se Deus falar com você nessa noite, você vai chegar em casa e você vai dormir, você vai ter um sonho, um anjo do Senhor vai aparecer para você no sonho e vai falar: olha, o teu tempo aqui, Itajubá, acabou, você vai largar tudo que você tem aqui, tua casa, tua profissão, tudo, e você vai ser missionário lá na Síria.
Tem um lá que já falou, não. Você iria, querido? Você está louco, esse sonho foi do capeta. Isso aqui não é um anjo, isso aqui é um demônio que veio falar comigo. Porque eu não estou livre. Eu estou preso. Preso no amor às coisas, às pessoas, à cultura, à família. Há uma prisão. Filipe foi livre. Bispo, mas qual a graça nisso tudo? Continua lendo o texto. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, olha o Espírito Santo agindo: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Irmão, tinha um representante do país chamado Etiópia, que iria passar naquela estrada naquele momento. Um homem que era o ministro da fazenda da Etiópia, para você ter ideia da posição dele. Um homem eunuco, sabe o que é eunuco? Um homem que estava em Jerusalém porque veio adorar ao Senhor. Ele não conhecia Jesus, mas ele temia o Deus de Israel. E ele estava sedento. Por que ele estava sedento? Porque o Espírito Santo estava trabalhando no coração daquele homem. E estava trabalhando de tal forma que um Zé Ninguém, um desconhecido, chega perto dele e fala: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Ele fala: como é que eu vou entender se o senhor não me explicar? Sobe. Irmão, quem recebe um desconhecido no meio de uma estrada deserta, dessa forma, com essa abertura? Só quem está debaixo de um agir do Espírito de Deus. E se Filipe não estivesse ali? E se Filipe tivesse preso no amor à sua igreja, no amor às pessoas que estavam ali, no amor a tudo aquilo que ele já tinha construído em Samaria, o eunuco ia passar lendo o profeta Isaías, mas não seria aquele dia que ele iria conhecer a Cristo. Se você continuar lendo o texto, lá no versículo 37, Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Ele respondeu: eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Querido, aquele homem foi uma fagulha da chama do Senhor para levar o evangelho até a Etiópia. Nessa estratégia do Espírito Santo, ele usou o seu ungido, ele usou aquele homem cheio do Espírito de Deus para salvar um homem importante, que seria a boca do Espírito Santo em outro país, totalmente virgem ao evangelho. A liberdade do Espírito na vida de Filipe permitiu que o reino de Deus naquele momento ganhasse uma dimensão internacional. Está entendendo o que é ser livre? Pergunta para o seu irmão: o que te prende? O que te prende nessa vida? Dinheiro, patrimônio, família, pessoas, cultura, razão, lógica? O Espírito é livre. Posso ouvir um amém? Volta lá. O vento sopra onde quer. Vírgula. Segunda frase. Ouves a sua voz. Põe a mão no seu ouvido assim e fala comigo assim: o Espírito apenas fala. Entenderam? O que quer dizer isso?
Ele apenas fala. Como se apenas fala? Ele não te empurra. Ele não te pega por cabelo. Ele não vai te obrigar. Ele não vai te ameaçar. Ele não vai te jogar na parede. Você tem que obedecer. Você tem que fazer a vontade do Pai. Não. O Espírito Santo é um perfeito Lorde, um cavaleiro. Ele apenas fala. Por isso o livro de Apocalipse fala nas 7 igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça. Ele não vai ficar gritando. Ele não vai ficar implorando para você obedecê-lo, ouvi-lo, atendê-lo. Ele vai falar. Ele vai falar através do pregador. Ele vai falar através da palavra escrita. Ele vai falar através de uma canção. Ele vai falar a voz do seu coração. Ele vai falar através de um sonho. Ele fala de muitas formas. Mas ele apenas fala. Deus, por que o Senhor deixou eu tomar essa decisão errada? Por que? Porque você não ouviu, eu falei. A pergunta é: eu tenho sensibilidade para ouvir? Aquele que tem ouvidos, será que eu estou ouvindo? Ou será que eu estou surdo? O jeito do Espírito trabalhar é suavemente falando. Então, aqui eu já vou dar um puxãozinho de orelha nos irmãos, tá? Se você é daqueles crentes chato que quer colocar o evangelho boca abaixo na vida das pessoas, saiba que você está sendo muito mais carnal do que espiritual. Porque o Espírito não pressiona. O Espírito não é isso, você vai para o inferno. Calma. O Espírito fala de forma suave. Lógico que tem verdades que tem que ser ditas algumas vezes. Mas ele sempre respeitará a decisão do outro. Ele sempre deixará que o outro dê a resposta, sim ou não. Nunca sob pressão, nunca sobre manipulação, mas sobre direção, sugestão. Quem tem ouvido a voz do Espírito na sua vida? Pergunta para o seu irmão, vamos fazer uma provocação aqui. Qual foi a última vez que o Espírito falou com você? Pergunta para ele, quando foi a última vez? Não responde não, mas pensa aí. Segunda, são 4 frases. Terceira agora. O vento sopra onde quer. Fala comigo. Liberdade. Ouves a sua voz. Fala comigo. Ele fala. Agora a terceira. Mas não sabes de onde vem. Está comparando o Espírito ao vento. Ele sopra onde quer. Ele fala. Mas a gente não sabe de onde ele vem. O que significa isso? Que característica que é essa do Espírito Santo? Fala comigo assim, mistério. E é justamente o mistério. Por que que Deus gosta de agir assim? Eu não sei, mas que ele age assim, ele age. Por que que ele não parou? Fez uma reunião com Filipe, falou: Filipe, dentro de tantas horas, o eunuco, ministro da fazenda da Etiópia, vai estar passando naquele lugar. Você tem tantas horas para chegar até lá, esperá-lo, abordá-lo dentro na carruagem, tentar conversar com ele, porque a chance que nós temos de ganhar o coração dele e ele levar. Se fosse nós faríamos assim. Mas o Espírito não fez assim. Ele só falou: vai para a estrada deserta. E a gente obedece pela fé. Por que que existe esse mistério? Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei.
Por que esse mistério todo? Por que já não abre tudo de uma vez? Eu não tenho resposta absoluta nisso. Mas uma das coisas que eu acredito profundamente é por causa da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O Espírito sempre agirá de tal forma que a sua vida agradará a Deus. E para agradar a Deus, você obedece pela fé. Crendo na direção do Espírito que está banhado do mistério. Por que ele age assim? Como que ele fez desse jeito? Mistério. É uma relação que está dentro da gente, é espiritual, é subjetiva, está no coração. Andar com Deus no Espírito, querido, é uma aventura. Bispo, eu não dou conta. Eu não dou conta porque eu sou racional, eu sou matemático. As coisas comigo é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, é na ponta da caneta. Irmão, sua insegurança te limita a andar com o Espírito. Para não falar o medo. Tem hora que você dá o passo pela fé. Mas certeza que vai dar certo? Mistério. Como que Deus vai levantar o recurso? Mistério. Como que Deus vai levantar uma equipe para você conseguir fazer isso? Mistério. Mas se Ele está falando e eu obedecer, vai acontecer. Quantos aceitam o desafio de andar no mistério de Deus? Irmão, é gostoso demais. É uma vida de emoção. Você aceitar o desafio e você viver o mistério desse desafio. Última para a gente fechar. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Fala comigo assim, surpresa. O Espírito Santo é surpreendente. Vou te dar um versículo. Abre 1 Coríntios, capítulo 2. É o último texto da noite. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 e 10. A partir do versículo 6, você vê na tua Bíblia que o título é A Verdadeira Sabedoria, o Ensino do Espírito Santo. Eu vou extrair só o 9 e 10. Ele fala assim, Paulo está citando o profeta Isaías, e ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que Deus está falando, o que eu tenho para você, meu filho, é muito maior do que você já imaginou, é muito maior do que você já pensou, os planos que eu tenho para a sua vida estão acima. Ainda não passou no seu intelecto, ainda não passou no seu raciocínio, o que eu, Pai Celestial, tenho preparado para você, meu filho, a quem amo tanto. Mas como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou descobrir esses sonhos de Deus para a minha vida, que não entrou em mim ainda? Verso 10, desculpe. Mas Deus fez o quê? Nos revelou. Através de quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito, olha só, 2 vezes Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer conhecer o sonho de Deus para o seu futuro? Você tem que sonhar os sonhos do Espírito.
Você tem que ouvir a voz do Espírito. Você tem que deixar Ele falar, e você tem que abrir os seus ouvidos para entender a sua voz, porque Ele vai te surpreender. Eu fico imaginando, né, tem uns personagens secundários, se bem que para Deus não existe personagem secundário, né? Para Deus cada pessoa é o centro de uma história diante do universo. Mas há pessoas não tão famosas na Bíblia, e um desses personagens que eu amo e admiro demais é Barnabé. E eu quero terminar usando esse exemplo de Barnabé. Barnabé estava seguindo a Jesus desde o início, um homem temente a Deus, um homem apaixonado com a igreja. Quando foram fazer a substituição de Judas, que havia suicidado, nem tocaram no nome de Barnabé. Falaram 2 pessoas lá que nunca mais aparecem na Bíblia. Barnabé passou batido, nem lembraram dele. Mas ele era tão intenso na vidinha humilde dele, ele era tão intenso em Deus, que ele falou: olha, não tem outro sentido na minha vida se não for servir ao Senhor. Aí ele pega todo o seu patrimônio lá, a propriedade que ele tinha, vende tudo e faz o quê? Oferta tudo. Fala que ele depositou todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. Irmão, eu não sei o que aconteceu com Matias, não sei o que aconteceu com o outro lá, que concorreram ao lugar de Judas entre os 12 apóstolos. A Bíblia não relata nada sobre eles. Mas esse tal de Barnabé teve uma história fantástica. Esse homem intenso, apaixonado, sensível ao Espírito Santo, porque uma pessoa conseguir abrir mão de tudo que tem, entregar tudo de oferta para servir a igreja, irmão, é liberdade somente do Espírito Santo. Somente. Deus olhou e falou assim: ele está livre. Agora, ele não tinha dimensão do que iria acontecer com ele. Eu tenho certeza que nunca tinha passado na mente desse homem o que Deus tinha preparado para ele. Nem sorteado para ser apóstolo ele foi, nem escolhido para estar entre os 12 ele foi, mas ele não estava preso a títulos. Fala comigo: o Espírito não se prende a títulos. O Espírito não se prende a títulos, ele usa quem ele quiser. Merece um aplauso, merece não? Ô Espírito Santo. Barnabé continua vivendo a igreja, servindo a igreja, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de fé. Até que certo dia aparece uma fichinha de consolidação para ele fazer, de um homem chamado Saulo. Já viram falar? Saulo da cidade de Tarso. E todo mundo falou: quê? Assassino, perseguidor da igreja, esse cara tá de malandragem, esse cara tá aqui para saber todo mundo, esse cara veio para pegar a gente, uns com medo, outros com preconceito, e ninguém querendo saber. E Barnabé, homem consolador, deixa comigo, eu prefiro acreditar. Esse homem faz a consolidação de Saulo, ele discipula Saulo, e aí Saulo é transformado, seu nome é mudado por Deus para Paulo, e anos depois, os dois são escolhidos pelo Espírito Santo, para quê? Para fazer a primeira viagem missionária da igreja primitiva. Irmão, Barnabé não imaginava que 2000 anos depois a gente estaria falando dele. Os pensamentos de Deus são maiores. Quando você está no agir do Espírito, você vai viver uma história do Espírito, porque você é livre.
Porque você ouve a voz. Porque você não sabe de onde que ele vem, nem para onde vai, mas você vai com ele. Mais um aplauso para ele, pode se colocar em pé. Glória a Deus. Se coloca em pé, por favor, que vamos orar. Oh, meu Pai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fecha seus olhos, meu irmão. Queria que você se colocasse diante do Espírito de Deus agora. Ele está em você, Ele está dentro de você. E eu queria que você tivesse uma conversa séria com Ele. Falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de tantas vezes que eu sou carnal. Tantas vezes que eu estou surdo para ouvir a Tua voz. Estou endurecido para ouvir a Tua voz. Estou preso em tantas coisas. E assim não tenho liberdade de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Tenho tanto medo do mistério. Tenho tanto medo das coisas que não compreendo. Tenho tanto medo daquilo que ainda está oculto na minha frente, que não consigo te seguir, Senhor. Oh Pai, pelo Teu Espírito que está aqui nessa noite, ensina-nos a andar contigo, Espírito Santo. Ensina-nos a sermos Seus amigos, a ouvirmos a Sua voz, a sermos livres para fazer a vontade do Pai. Nesse vento misterioso, nesse vento livre, sopra onde quer. Oh, Shuemama Sorobianas. Oh, Espírito, Xalabalamassorobiandalamanades. Deixa o Espírito soprar em você nessa noite. No dia de Pentecostes, Ele entrou como um vento impetuoso. Venha, oh Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu querido. Semana de vitória, em nome de Jesus.